Bom dia, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado e sou escritor de livros jurídicos. A minha especialidade é direito militar, seja direito militar na parte administrativa, conselho de disciplina, conselho de justificação, IPM, sindicância, FATD, ou na parte criminal, na defesa dos militares e civis acusados, denunciados pelo cometimento de crimes militares, seja na Justiça Militar da União, que é a nível de Forças Armadas, ou na Justiça Militar dos Estados, que é para a Polícia Militar e para o Bombeiro Militar. Hoje, o objetivo deste vídeo, porque estou falando para vocês, é para solicitar que nos ajudem a criar, a legalizar o Partido Militar Brasileiro, PMB. No meu site, www.diogenesadvogado.com, existem já alguns comentários sobre o Partido Militar Brasileiro, assim como também na revista eletrônica do Direito Militar, www.revistadodireitomilitar.com, onde existem algumas matérias em relação ao Partido Militar Brasileiro. Então, hoje aqui o meu objetivo é solicitar que você, que está me ouvindo, contribua, ajude na fundação, criação e legalização do Partido Militar Brasileiro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O Partido Militar Brasileiro, ele tem, dentre outros objetivos estes que já estão e já foram publicados no Diário Oficial da União neste mês, que é o programa do partido, e também informo que o Estatuto do PMB também já foi publicado nesse mesmo mês de maio de 2011 no Diário Oficial da União. Basta acessar a página www.partidomilitarbrasileiro.com.br, que lá você vai baixar a íntegra do Diário Oficial da União, que trata da publicação do programa do partido e do seu estatuto. Bom, nós estamos na seguinte fase de criação do PMB. Nós estamos colhendo assinaturas de apoiamento à criação do Partido Militar Brasileiro. Esta, vamos dizer, é praticamente a última etapa de criação de um partido político no país. O Partido Militar Brasileiro precisa colher 470 mil assinaturas de apoiamento a nível de país. São muitas assinaturas e é por isso que eu estou aqui lhes falando para pedir a sua ajuda, para que nos ajudem a fundar, a criar o Partido Militar Brasileiro. O Partido Militar Brasileiro, como eu disse, precisa de 470 mil assinaturas. Essas 470 mil assinaturas são divididas entre todos os estados da federação, de acordo com a proporcionalidade. Vou dar um exemplo. Em Pernambuco, são necessárias mais de 20 mil assinaturas, apoiamentos. No estado de São Paulo, são mais de 100 mil assinaturas de apoiamento. O que isso quer dizer? Que, no mínimo, cada estado vai ter que ter uma cota. Pernambuco, por exemplo, a cota é pelo menos 22 mil. Não pode ter 10 mil e São Paulo, por exemplo, ter 200 mil. Não dá para criar o partido. Nós temos que atingir o mínimo. E por isso nós precisamos da sua ajuda, do seu apoio. Independentemente do estado da federação que você seja. Bahia, seja de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, não importa. Nós precisamos que você colha a sua assinatura, o seu apoiamento, o da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, seus pais, avós, amigos, colegas de trabalho, colegas de lazer, não importa. Nós precisamos que vocês nos ajudem a fim de nós conseguirmos essas 470 mil assinaturas o mais rápido possível. Com essas assinaturas em mãos, nós daremos entrada no Tribunal Superior Eleitoral solicitando a criação do PMB. Essas assinaturas, essas fichas, elas serão todas protocoladas no Tribunal Superior Eleitoral e mais em lugar nenhum. Você que é militar da ativa pode assinar a ficha de apoiamento. Não há problema nenhum nisso. Inclusive, na própria ficha existe essa possibilidade, essa observação.
a ficha de apoiamento que vocês podem encontrar no site do PMB, www.partidomilitarbrasileiro.com.br. Vocês vão baixar essa ficha, vão imprimir, tirem cópias, entreguem para colegas, familiares, peçam que eles consigam de outros conhecidos, de outros familiares, e após vocês conseguirem, em cada estado, reunir o máximo de assinaturas possível, de apoiamentos, que enviem para os endereços que constam no site do PMB. Mais um detalhe importante. O militar da ativa, ele é proibido pela Constituição para se filiar a partidos políticos. O ato do militar da ativa preencher a ficha de apoiamento, assinar, colocar o número do seu título, não é filiação. Ok? E nem poderia, porque se o partido ainda não está legalizado, não é possível filiação. Ok? Mas eu deixo bem claro, faço questão, o militar da ativa pode apoiar. Ok? Não há problema nenhum nisso. Você não vai estar cometendo nenhum crime militar, nenhuma transgressão militar e nenhum outro tipo de delito. Ok? E tenho mais, as Forças Armadas não vão ter conhecimento de quem foi que preencheu a fichinha. E aí digo ainda mais, e mesmo que saibam, foi fulano tal do Exército que preencheu, nada podem fazer contra você, porque você está agindo de acordo com a legislação e a Constituição. Você não pode ser filiado, mas você pode ajudar na criação, você pode apoiar, isso é permitido. E ainda digo mais, se por acaso algum superior hierárquico questionar a sua atitude, se ele vier a saber, e quiser lhe punir, mande um e-mail para mim, me comuniquem, pois tenho certeza que esse superior hierárquico vai ter muitos problemas com a justiça penal, porque ele vai estar cometendo abuso de autoridade. Podem ter certeza disso. Outro detalhe importantíssimo em relação ao Partido Militar Brasileiro. O Partido Militar Brasileiro, ele já nasce forte. As Forças Armadas e a Polícia Militar e Bombeiro Militar se fundiram para criar o Partido Militar Brasileiro. A iniciativa da criação do PMB partiu do capitão Augusto Rosa, policial militar de São Paulo, a quem eu digo para os senhores que é digno de aplausos tal iniciativa e de coragem. E ele vai entrar para a história, assim como você vai entrar para a história, assim como eu e todos os demais participantes e incentivadores e que estão contribuindo para a criação do Partido Militar Brasileiro. Mas por que criar o Partido Militar Brasileiro? Vou dar um exemplo. Você que é militar das Forças Armadas, se você estava na ativa em 2001, você deve se lembrar da medida provisória 2215-10/01, que modificou a lei, a LRM, Lei de Remuneração dos Militares das Forças Armadas, e tirou vários direitos dos militares das Forças Armadas. Vou citar três. Três direitos que foram tirados dos militares das Forças Armadas em 2001 por uma medida provisória. Ainda hoje é medida provisória, ainda não passou pelo Congresso Nacional para votação para ser transformado em lei. Três direitos. Primeiro que eu vou citar, auxílio moradia. Não existe mais auxílio moradia para os militares das Forças Armadas. Segundo, licença especial de 6 meses. A cada 10 anos. Também não existe. Ok? O terceiro direito também foi excluído. Quando o militar da ativa ele ia para a reserva, ou seja, se aposentava, ele recebia os proventos, o salário dele na reserva, com um posto acima. Se ele era, por exemplo, subtenente do Exército, ele para a reserva ele ia continuar subtenente, porém ia receber os proventos como segundo tenente. Isso acabou também. A medida provisória acabou. Aí eu lhes pergunto, qual partido político, na época dessa alteração da LRM, que tirou esses três importantíssimos direitos militares, questionou a medida provisória, tentou conversar com a presidência da República para que esses direitos não fossem retirados? Qual partido político no nosso país brigou
pelos militares na época? Nenhum. Nenhum partido político. Isso prova que o militar é um ser indefeso diante do processo legislativo brasileiro. Altamente indefeso. Não tem nenhum partido que brigue por você. Mas agora isso vai acabar. O Partido Militar Brasileiro, ele está sendo criado principalmente para visar e proteger e reivindicar os direitos da classe militar. É claro que nós temos também objetivos na saúde, saneamento básico, habitação, meio ambiente. Claro, isso é absolutamente necessário para toda a sociedade. Porém, o partido PMB vai, obviamente, proteger e reivindicar os direitos dos militares, que até então não tem ninguém, não tem nenhum partido que possa fazer isso. O militar hoje é um ser indefeso perante o Congresso Nacional e a Presidência da República. O PMB, ele veio, é fato, vai ser criado. E para ser o mais rápido possível, nós precisamos do seu apoiamento. Por isso eu peço, entre no site www.partidomilitarbrasileiro.com.br, baixem a ficha de apoiamento, assinem, tirem cópia, peçam para que outros colegas, familiares assinem. Depois vocês enviam via correio para os endereços que estão no site do PMB. Mais uma vez eu peço, nos ajudem a fundar o PMB. Saibam que este é um momento único, é um momento histórico. Nós precisamos de você. O Partido Militar Brasileiro, ele é altamente democrático. Fazem parte civis e militares. Eu, por exemplo, sou civil e sou um fundador. Meu nome está lá no cartório em Brasília, como um dos fundadores do PMB. Mas eu sou civil. Não somente militares vão participar. Não, direitos iguais, isonomia. O PMB é altamente democrático. Então, por fim, eu lhes agradeço imensamente a atenção. Peço-lhes, mais uma vez, nos ajudem a criar o PMB. Nós precisamos da sua ajuda. Acessem o site do PMB, www.partidomilitarbrasileiro.com.br. Muito obrigado e na próxima vez que eu falar com os senhores, será agradecendo pelo apoiamento e informando-lhes que o Partido Militar Brasileiro existe de fato e de direito para apoiar, contribuir e proteger a classe militar e toda a sociedade civil. Muito obrigado e um bom dia a todos.